Se você quer criar uma paleta de cor perfeita e funcional, fica comigo até o final desse vídeo que nunca mais você vai errar na hora de criar sua paleta de cor. E além de te ensinar a você utilizar uma inteligência artificial, eu vou te mostrar como que você vai fazer um teste para ver se a sua paleta realmente é boa, funcional e conecta com seu público. E se você não me conhece, meu nome é Camila, sou esposa do Renato, nós temos uma agência de marketing digital e também nós somos professores e mentores de mais de 30 mil alunos para serem web designers ou então socialmente estratégico. E se você quiser saber como que você vai fazer essa paleta de cor perfeita, vem aqui comigo na tela do meu computador que eu vou te mostrar agora. Então bora lá, pessoal, como criar uma paleta de cor perfeita utilizando o Canva. E antes de eu vir para a prática, antes de eu te mostrar na prática como que a gente faz para não errar na hora de criar sua paleta de cor, eu vou te falar alguns conceitos que são extremamente importantes para que você não erre, porque se você não entender isso daqui, depois você vai ter que refazer, não vai dar certo, às vezes não vai conectar com o seu cliente. Então eu vou te explicar como que é o conceito da paleta de cor e aí a gente vai para a prática, ok? Bom, primeiro conceito é não necessariamente a sua paleta de cor vai ser a sua cor preferida. Se você for criar uma paleta de cor para o seu negócio, muitas vezes ali para sua marca ou então para sua mentoria, você tem que analisar muito bem qual cor vai ser utilizada. Por quê? Porque as cores, elas transmitem desejo, elas transmitem sensações, elas causam emoções dentro do nosso subconsciente ou do nosso consciente. As cores, elas são extremamente importantes. Não descarte isso, porque as marcas que gastam milhões e bilhões de dólares justamente para fazer uma paleta de cor, né, que está dentro da identidade visual, mas as cores influenciam muito aí nessa discussão de qual cor vai ser, justamente porque as cores transmitem sensações, emoções e vai definir muitas vezes se o seu cliente vai comprar de você ou não. Parece bobo o que eu tô falando aqui, mas não é, porque as cores, elas têm uma psicologia por trás dela. Então, se você quiser realmente acertar na sua paleta de cor, não vá pela intuição da sua cor preferida. Faça um estudo de mercado. Eu sempre, quando vou fazer identidade visual, eu sempre faço um estudo do mercado do meu cliente. Eu estudo o nicho, eu estudo o comportamento das pessoas que podem querer comprar dele. Toda a parte de brand da marca, que não é só a logo, só a paleta de cor, mas é o posicionamento que aquela marca quer representar no mercado, é extremamente importante e relevante para a gente criar a paleta de cor. Então, não faz aí só as vozes que você ouviu da sua cabeça. Estude o mercado, veja o seu cliente, veja o brand que você quer passar para essas pessoas e estude a psicologia das cores, porque as cores elas transmitem sim sentimentos, emoções e muitas vezes vão definir se as pessoas vão comprar de você ou não. E o segundo conceito é extremamente importante, coisa que as pessoas simplesmente ignoram, que é paleta de cor precisa ser funcional. A paleta de cor, gente, ela não pode ser só bonita, ela precisa funcionar. E o que acontece é que muitas pessoas criam paletas de cores que não funcionam, ou seja, quando você vai criar um post, quando você vai criar um cartão, quando você vai criar um banner, quando você vai criar uma página de venda, não funciona. Por quê? Porque as cores não conectam entre si. E o Pinterest, o Google e qualquer lugar que tenha inspiração de identidade visual ou paleta de cor, está lotado de paleta de cor que não funciona. São bonitas? São bonitas. Mas combinam? Combinam. Mas funciona? Não. Então, quando não funciona, não é uma paleta de cor que presta. Não vai funcionar. Ela não vai servir para nada. Ela simplesmente vai ser bonita. E se não é funcional, não serve. Por exemplo, essa paleta de cor é uma paleta de cor bonita, mas não é funcional, não tem contraste, não dá para trabalhar com essas cores. São essas cores que estão aqui nessa paleta, eu só trouxe de exemplo para vocês entenderem. Não é funcional, não dá para trabalhar, não tem contraste. Quando você for criar qualquer coisa, não vai dar certo. Então, não basta ser bonita, ela precisa ser funcional, ok? Dito isso, nós podemos ir para a prática. E hoje, gente, com a inteligência artificial, ficou muito mais fácil da gente criar uma paleta de cor. Porque antes tinha que ser na unha mesmo, cor por cor, sem ali talvez muita inspiração. E o que acontece? Hoje a gente tem inteligência artificial e com o Canva nós conseguimos também fazer um teste de uma maneira muito fácil e muito prática que eu vou ensinar vocês ainda nesse vídeo. Então, essa ferramenta que vocês estão vendo aqui é a Color Palette e aí a gente encontra ela aqui em aplicativos. E aí você vai vir aqui, ó, em buscar e vai digitar por Color Palette AI.
E isso significa que é uma inteligência artificial que cria paletas de cores. Essa inteligência artificial, gente, ela é super legal, porque você pode descrever o tom, o estilo ou o tema para gerar sua paleta de cor, ou seja, você pode escrever aqui para que vai ser, o que você queria nessa paleta de cor, e ela vai gerar uma paleta de cor para você. Nessa daqui que eu criei, eu particularmente não gostei muito, mas trouxe de exemplo para vocês entenderem, é uma paleta, eu coloquei, né, eu escrevi. Gostaria de uma paleta de cor com verde escuro e terracota. Primeiro que eu nem achei que isso aqui é um terracota, né? Talvez esse aqui ficasse mais, esse aqui, né, mais parecido. Mas enfim, né, eu acabei pegando essa daqui para mostrar para vocês de exemplo, e ela criou conforme eu falei. E aí a gente pode ir melhorando ao longo do tempo a paleta de cor. Então, por exemplo, aqui, ó, eu fiz os testes, eu vou mostrar para vocês. Mas aqui depois eu gerei uma paleta de cor com a tonalidade de duas cores que eu encontrei, que eu vou mostrar para vocês já já. O que acontece é que quanto mais comandos você passa aqui para a inteligência artificial, mais precisa vai ser a sua paleta de cor. Então, por exemplo, é, gostaria de uma paleta de cor suave, porém com contraste nas cores. Vamos colocar azul e rosa. Vamos ver se ele vai entender o que eu imaginei. Então, olha só, ele me deu essas paletas de cores aqui, ó. Não tem muito contraste. Essa daqui talvez seria a que daria para usar melhorzinho. Aí o que a gente pode fazer? Eu posso escolher uma tonalidade e dar no comando, por exemplo. Vamos voltar aqui. E aí eu vou colocar um parêntese no azul e vou colocar um código de uma cor azul que eu goste. Então vamos procurar aqui um azul. Vamos colocar esse mesmo, vai. Esse não é um azul, né? Vamos colocar esse aqui. Ctrl C. E aqui eu vou colocar no meu parênteses. E o rosa, eu vou escolher um rosa aleatório também. Vamos escolher um rosa aqui. E aí eu gosto dessas cores, né? Que resolvi fazer nessas cores. E aí eu coloco aqui para ele esses tons para ele terminar a minha paleta de cor. E aí, olha só, ele pegou os dois tons que eu tinha selecionado, que eu tinha colocado para ele, e ele me gerou mais algumas opções. O que daria, eu acredito que daria para usar. E como que a gente faz para saber se realmente ficaria funcional ou não? Vamos adicionar aqui essa daqui, colocar essa daqui para vocês verem. Como que eu faço para fazer o teste se essa paleta de cor é funcional ou não? Então, essa daqui ele me gerou uma, duas, três, quatro, cinco cores. Eu dividi em duas para mostrar para vocês, ó. Uma, duas, três e uma, duas, três. E aí eu peguei aqui duas letras, porque com a fonte, se funciona com a fonte, funciona com qualquer coisa, com elemento, com linha, com degradê. Então, eu coloquei aqui duas letras na parte de cima, uma na parte de baixo, em todos os quadrados. E coloquei as outras cores que faltou da paleta. Então, aqui tem duas cores, e essas duas aqui precisa ornar com essa para ser uma paleta funcional. E essas duas também, e essas duas também. Então, tá ali, né? Dá para ser uma paleta funcional, dá pra gente. Eu colocaria para ficar bem funcional. Esse verde aqui precisaria estar um pouquinho mais aberto, não tão fechado, porque ficou dois verdes bem fechados. Então, se ele for um verde um pouquinho mais aberto, vai destacar mais aqui e aqui também acho que vai ficar um pouquinho legível. Então, eu faria esse ajuste na mão. Agora, aqui embaixo também, talvez esse aqui que não é o meu terracota que eu escolhi, né? Teria que dar uma aprofundada, talvez, porque já não é uma monocromática. Aqui é uma paleta monocromática, que é a mesma família, é um verde e um verde. Aqui seria um verde e um laranja, um terracota. Então, daria para dar uma aprofundada nele, deixar ele um pouquinho mais escuro, ou, né, talvez ali um rosé, né, uma cor um pouco mais fechada, o que daria mais contraste, principalmente nessa cor clarinha aqui, mas talvez não daria contraste aqui no verde. Então, precisaria ser analisado se seria útil, funcional. E aí, o que, que deve ser feito? Exatamente isso, por exemplo, nessa mesma paleta de cor. Então, nós poderíamos selecionar aqui, ela inteira poderia ser utilizada. A gente pode fazer o teste, que vai ficar muito comprido, né? Vamos tirar o branquinho. E aí, nós podemos fazer o teste. Então, vamos deixar o branquinho, vai. E aí, a gente faz o seguinte: a gente vem aqui, eu vou digitar por T, e são uma, duas, três, quatro. Então, vou colocar um A aqui. Um, dois, três, quatro. Vou colocar assim na lateral mesmo? Ou vou colocar embaixo?
que eu acho que vai ter mais espaço. Aí. E agora, o que que a gente faz? O teste é esse. Vou agrupar e vou duplicar aqui para ter em todos. Qual que é o teste? Colorir as letras com as cores existentes na paleta, para ver se vai ser funcional. Então, se funcionar pelo menos 2 ou 3 cores, ela é funcional. Se não, não. E aqui o branco. Olha só, somente o A que não ficou tão funcional. O que que dá para ser feito? Aqui eu posso, aqui é que não dá para editar essa cor sozinha, mas aqui se a gente aprofundar um pouquinho esse tom de azul, deixar ele talvez um pouquinho mais escuro, aqui ó, um jeans quase, aí a gente poderia até pensar que daria para usar esse pink. E talvez deixar o pink um pouquinho mais pink também. Mas o que eu quero que vocês entendam é que mesmo que a inteligência artificial me dê uma paleta de cor, muitas vezes vai ser preciso fazer alguns ajustes manuais. E aí a gente tem que fazer o teste com todas as cores. Então, se funciona todas as, né, pelo menos 2 ou 3 em todas as cores, aí é uma paleta de cor funcional. Vou colocar aqui o clarinho, esse rosinha claro e aqui o branco. Então, aqui, ó, talvez ali, né, talvez os clarinhos funcionem, né, a gente teria que dar uma analisada. Aqui é a mesma coisa. Aqui o mais escuro, aqui o jeans, aqui esse rosinha mais clarinho. É esse mesmo? Deixa eu ver. Isso. E o branquinho. E aqui a mesma coisa. Esse jeans, na lateral esse. Aí aqui seria o azul clarinho. E aqui o branquinho. E para finalizar, esse azul aqui mais puxado pro jeans, o pink, o azul clarinho e o rosa clarinho. Então, talvez com alguns ajustezinhos ficaria mais funcional, mas assim, no geral, funciona. Ela ficou uma paleta de cor harmônica. É uma questão também de gosto, tá, gente? Não é só, né? Nossa, ficou harmônico e ficou funcional, serve. Se o cliente gostar, se for algo que chame a atenção do cliente, eu sempre estudo muito bem o meu cliente. Eu nunca errei numa paleta de cor. Alguns ajustes já tive que fazer identidade visual, mas cores quase nunca eu errei. E justamente por isso, porque eu entendo o meu cliente, entendo o nicho dele, faço um estudo da marca, tento ali, né, ver todo o campo ali que ele vai ser trabalhado para acertar nas cores. Tem todo um estudo por trás, não é só as cores que eu gosto, que o meu cliente gosta. E aí fica muito mais assertivo. Então, se for do agrado do cliente, se for funcional, se for uma paleta de cor que realmente, né, futuramente vai ser usada e também encaixa com a minha audiência, com o público, tá tudo certo. Agora, tem uma outra ferramenta que eu uso, que eu gosto muito, que aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, que ela quase não dá erro, assim, também tem sempre que fazer um ajuste, que é o gerador de paleta de cor da Adobe. Gente, a Adobe tem essa ferramenta aqui, que ela é extremamente profissional, é uma ótima ferramenta e ela é super simples de usar. Olha só, para você fazer uma paleta de cor aqui, você só precisa escolher, primeiro, qual é a família que você vai querer utilizar. Então, aqui, né, na harmonia de cores. Análoga, que são as cores vizinhas, então são famílias vizinhas. As monocromáticas, que são cores da mesma família aqui, né? Então, tudo azul, só que na mesma família. E aqui embaixo, ó, ele já vai gerando para mim as cores. É só eu clicar aqui, arrastar se eu quiser, juntar mais. E aí você pode escolher a tonalidade. Olha só que bonito que fica. E aí tem a tríade, que são 3 cores completamente diferentes, porém elas se completam entre si. Então não é, né, tipo, cores aleatórias. Aqui, ó, esses dois azul combinam, esse azul com esse laranja combina, os dois aqui também combinam. Então, são cores que se conectam em si, são uma harmonia tríade mesmo que faz sentido. E a complementar, que para mim é uma das minhas preferidas, eu amo essas cores aqui que ele gerou, esse azul celeste e esse terracota, esse laranjinha. Fica muito bonito também, dá para utilizar. Vocês podem diminuir aqui para ficar mais pastel ou aumentar para ficar mais intenso. E aí é só escolher e combinar. E como que você faz para levar isso para o campo para ver se vai dar certo? Você clica aqui em copiar, ó, ele já me dá, quando eu arrasto o mouse em cima do código, eu clico em copiar, e aí a gente vem aqui e cria a nossa paleta. Eu já tinha criado essa daqui,
que é nessa complementar. Então, volta lá. Aqui, ó, que é o roxo e o verde, tá vendo? Então, eu escolhi, né, o verde, o roxo, aí esse branco e esse cinza foi a IA que gerou. E como que eu fiz? Eu voltei aqui, coloquei, gostaria de completar a paleta de cor com a cor verde, e coloco aqui o código, que eu já coloquei, né? E a cor roxa, entre parênteses aqui, com contraste, senão ele vai gerar cores que não geram contraste, não funciona. E aí eu clico em gerar paleta, e aí ele vai me gerar alguma paleta aqui de cor, e a gente vai ver se precisa adaptar ou não. Da outra vez que eu fiz esse teste, eu precisei adaptar, como vocês podem ver, aqui não ficou muito ornado, não deu muito certo. Então eu aprofundei um pouco o tom do roxo. Vamos ver o que ele vai me gerar aqui. Ele me gerou aqui essa combinação, eu particularmente não gostei de quase nenhuma, gostei dessa daqui. Aí a gente pode voltar e a gente vai ter que adaptar até dar certo. Com cores, com contraste, peraí. Que gera contraste com cores neutras. Vamos colocar assim, porque aí a neutralidade ajuda a ser uma coisa mais sóbria. Porque uma paleta de cor com mais de duas cores principais, geralmente não dá certo. Quando eu faço uma paleta de cor, geralmente eu uso duas cores principais e as outras duas ou três auxiliares. Então, o ideal é que as últimas duas ou três sejam cores auxiliares. Assim, a gente não vai ter mais dificuldade na hora de criar as postagens ou criar qualquer tipo de produto quando for utilizar a paleta de cor na identidade visual. E aí, ó, aqui ele me gerou essa, que é parecido com essa. Essa daqui também ficou bacana, essa aqui também. Essa daqui ficou sem graça. Então, daria para usar essa daqui, talvez, com esse gelo e esse chumbo, ou esse daqui. A gente teria que dar uma aprofundada. Como ficou bem parecido, já vou mostrar para vocês na prática o teste. Então, aqui, ó, ficou esse verde com, né, o roxinho aqui, que a gente utilizou. Na verdade, eu aprofundei ele. Esse aqui tava até um pouco mais fundo, né? Tá um pouco mais... Não, tá quase igual, mesma cor. Aqui tem um branquinho e aqui um chumbo. Aqui também você pode ver que eu dei uma aprofundada para ele destacar. No branco, as três cores fluíram bem. Já no chumbo, as duas, aqui, né, o branco e o verde ficaram melhor. Aqui no roxo, as duas também ficaram boas. E aqui o branco e o roxo também ficou bom. Talvez aqui o cinza. Se duas cores de três funciona para um quadradinho, né, para uma cor, então é uma paleta funcional. Dá para ser utilizada. É importante que esse conceito esteja bem claro na sua cabeça, para quando você for criar sua paleta de cor, você não perca tempo e crie uma coisa que não funcione. E aí você vai fazer vários testes. Lembrando que paleta de cor também serve para você fazer postagens, páginas de venda. Então, muitas vezes a sua paleta de cor não vai ser só para sua identidade visual. Eu mesmo tenho clientes que faz às vezes uma identidade visual para cada produto, para o consultório ela tem um, para mentoria ela tem outro, para o curso de vendas ela tem outro, e aí a gente vai criando paletas de cor que funciona. E também para lançamentos, muitas vezes lançamentos de produto, você pode utilizar uma paleta de cor, geralmente produtos de cosméticos usam muito várias paletas de cores, né? Várias identidades visuais, várias paletas de cores para determinado lançamento. Para você fazer um lançamento de um infoproduto também é utilizado o conceito de paleta de cor, e fazendo dessa forma que eu ensinei aqui para vocês, você nunca mais vai errar e você vai criar uma paleta de cor perfeita, que além de bonita, conectar com o seu público, vai funcionar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui que nós postamos sobre Canva, inteligência artificial, para você faturar aí muita grana com o digital, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um beijão, tchau, tchau!